Não tenha medo de Faraó, não tenha medo de los gigantes. E estamos aún nesta série de predicação do livro Conselhos de Ouro. Em outra oportunidade, estivemos aí estudando Vença o gigante de sua vida. Hablamos de Davi. Pero agora vamos à segunda parte, Vença o gigante de sua vida, parte 2, que vamos falar de Josué e vamos falar de Caleb. E me acompanhe na leitura que está no livro de Números, capítulo 13. Todo o capítulo 13, o capítulo 14, vai falar dessa história muito rica em detalhes de fé, de esperança, também de incredulidade e de murmuração. Dijo assim a palavra do Senhor em Números 13, verso 1 e 2. E Jeová falou a Moisés, dizendo: Envia tu hombres que reconozca a terra de Canaã, la qual eu dou a los hijos de Israel. De cada tribo de seus padres enviares um varão, cada príncipe entre eles. Mira este relato. Esse capítulo revela um grande fracasso de Israel em conquistar a terra prometida. Estes 10 espias trajeron um informe negativo da terra de Canaã e consideraram impossível conquistá-la. Eles estavam dizendo com isso que Deus não podia manter sua palavra e levantou dúvidas enquanto às promessas divinas de guardar os hijos de Israel del peligro. Assim eles induziram ao povo ao medo e à incredulidade e lhes impediu de crer no Senhor. Pero fíjate uma coisa. E Jeová dijo a Moisés: Hasta quando? Hasta quando me han irritar este pueblo? Hasta quando não me creerão com todas as señales que he hecho em meio de eles? O resultado, meu irmão, minha irmã, de la falta de fé constitui uma rebelião expressa contra o Senhor. Mira o capítulo 14, verso 9 de Números. Portanto, não seais rebelde contra Jeová, nem temais ao povo que está em esta terra, porque nós outros lo comeremos como pão. Su amparo se ha apartado de eles, e com nós outros está Jeová. Não lo temas. Isso foi a resposta de Josué e Caleb. A incredulidade nos limita a ver solo cidades fortificadas e gigantescas, mais que a presença de Deus e o poder desse Deus Todo-Poderoso. Mira o que falou a palavra do Senhor no capítulo 13, versículo 27 e 28. Eles contaram dizendo: Nós outros chegamos à terra a la qual nos enviaste, la que certamente flui de leite e miel. E este é o fruto de ella. Mas o pueblo que habita em aquella terra é forte, e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos allí os hijos de Anac. Por lo tanto, em momento de dificuldades e desafio, não mire as circunstâncias, e tampouco mire a si mesmo, mire a Cristo, conforme nos orienta a palavra de Deus, posto os olhos em Jesus, o autor e consumador de la fé. La dúvida e a incredulidade nos hace mirar a nós outros mesmos e a dizer: eu não puedo, eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho habilidade. Pero, por outro lado, a fé nos hace mirar a Jesus e dizer: tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Sendo assim, ao enfrentar uma decisão difícil, não permita que a incredulidade desenfoque sua visão de fé. Mantenha firme sua fé em las promessas de Deus. Apesar de los aparentes obstáculos, creia que Deus honra nossa fé em qualquer circunstância e cumpre com as promessas de vitória que ha hecho a su pueblo em sua palavra. A incredulidade nos hace ver obstáculo. Sin embargo, a fé nos hace contemplar ao Senhor. Mas os varones que subiram com ele dijeron: não podremos subir contra aquele pueblo, porque és mais forte que nós outros. E hablaram mal entre os hijos de Israel de la terra que haviam reconocido, dizendo: la terra por donde passamos para reconhecê-la é terra que traga seus moradores. E todo el pueblo que vimos em meio de ella são homens de grande estatura. Também vimos allí gigantes, hijos de Anac, raça de lo gigante, e éramos nós outros, a nosso parecer, como langostas.
assim lhes parecíamos a eles. Irmão, em nenhuma de uma parte do informe desses 10 espias pessimistas encontramos confiança no poder de Deus. Nem sequer leemos uma sola palavra mencionando o nome do Senhor, do Deus poderoso, do Deus Altíssimo. Se Deus não está, irmão meu, em nossos planos, se Deus não está em nossa agenda, a derrota é certa. Se Deus não está em sua vida, se Deus não está em seu lugar, se Deus não está em seu matrimônio, se Deus não está em la igreja, a derrota é certa. O Israel do preferia viver e morrer como escravo no Egito, pois o coração do povo estava cargado de incredulidade. Fíjate o que dijo no capítulo 14, verso 2 ao 4 de Números. E se quejaram contra Moisés e contra Arão, todos os hijos de Israel. E lhes dijo toda a multitud: ojalá morréramos em la terra do Egito, ou em este deserto, ojalá morréramos. E por que nos trai Jeová a esta terra para cair a espada? E que nossas mulheres e nossos ninhos sejam por presa. Não nos seria melhor volvermos ao Egito? Diziam um ao outro. Designemo-nos capitão e volvamos ao Egito. Irmãos, por amor de Deus, o cristiano não deve pensar assim. 1000 vezes não. Isto significa volver ao pecado, volver à antiga natureza. És uma ideia de gente que não és convertida. Muitas vezes não podemos concordar com a opinião da maioria das pessoas, pois podemos estar em desacordo com a boa vontade de Deus. A opinião da maioria nem sempre representa uma medida precisa de bem e de mal. Não vale a pena ouvir a voz da maioria e correr o risco, o peligro de desagradar a Deus. É sempre mais seguro, mais fiável dar oída à palavra bendita, santa de nosso Deus e seguir por este caminho que nos dirige, nos conduz o Senhor nosso Deus. E aqui há ouro, há secreto. Os que confiam no Senhor não se assustam com o gigante da vida. Foi o que dijo Caleb e Josué. Então Caleb hizo callar o povo delante de Moisés e dijo: subamos luego e tomemos possessão de ella, porque mais podremos nosotros que ellos. E Josué, hijo de Nun, e Caleb, hijo de Jefoné, eram os que haviam reconhecido a terra com os 10 espias. Romperam seus vestidos e falaram a toda a congregação de los hijos de Israel, dizendo: la terra por donde passamos para reconhecê-la é terra em gran maneira buena. Se Jeová se agradare de nosotros, ele nos llevará a esta terra e nos la entregará, terra que flui leite e mel. Portanto, não seais rebelde contra Jeová, nem temais ao povo que está em esta terra, porque nosotros lo comeremos como pão, su amparo se ha apartado de ellos, e com nosotros está Jeová, e não los temas. Amado meu, amada minha, se tu crer e entregar esse problema na mão de Deus, por fé, Ele entrará e obrará a situação favorável. Quizá tu está com dúvida, está com incredulidade, pero entregue esse problema, seja de enfermidade, seja de matrimônio, seja o que fuera. Deus é poderoso para vencer esse gigante del vício, para vencer esse gigante que está aí te assolando, te traindo temor. A fé verdadeira não nos exime de la realidade, não nos quita a dificuldade, senão que hace declarações e promessas que nos leva a confiar no poder de Deus. Não retroceda, siga adelante. Deus é contigo. Deus não vai desistir, não vai te deixar aí solito. E no Salmo está escrito: los que confiam em Jeová são como el monte Sião, que não se mueve, senão que permanece para sempre. Seja esta coluna, seja esta pessoa que está firme, não se quede oscilando com o vento para allá e para cá como olas del mar. Aunque os gigantes da vida sejam fortes e mais gigantescos que você, escúchame,
não são mais fortes e mais grandes que o nosso Deus. O poderoso gigante está conosco. O Deus criador do céu e da terra, o braço forte, a mão estendida do Senhor está a favor daqueles que creem, daqueles que confiam nele. Em comparação com o Todo-Poderoso, os gigantes são hormigas, bem pequenas. Portanto, não permita que as potentes dificuldades lhe impidam de ver o poder de Deus obrando em sua vida, em seu hogar, em seu matrimônio, em sua própria habitação que tu está aí agora. Clame ao nome do Senhor, clame a presença de Deus em sua vida. O medo diminui nossa autoestima, diminui nossa fé. Não nos vemos pequenos delante de nosso inimigo. Não, jamais. Não permita esta visão. Se tu permitir isso, perde a identidade filho de Deus. Nós outros não somos saltamontes. Nós outros não somos langosta. Nós outros somos filho de Deus, como escreveu o apóstolo. Amados, agora somos filho de Deus. E aún não se ha manifestado o que hemos de ser. Pero sabemos que, quando Ele, Jesus Cristo, se manifeste, seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. É lógico que esta promessa se realize na vida de aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, porque já han vencido o gigante del pecado, de la muerte e do inferno. Haz a ti mesmo estas perguntas e responda-me, ou responda-te a ti mesmo. Como filho de Deus, que has contemplado em seu horizonte? Que tu estás contemplando? Está contemplando os gigantes? Ou está contemplando seu Deus com seu braço forte venindo a te socorrer? Se consideras a ti mesmo como langosta, como saltamonte, ou parte das grandes promessas de Deus para a sua vida? Querido amigo, querida amiga, querido ouvinte, eu quero te dizer uma coisa. La Canaã celestial, hasta tu chegar allí, tu vai enfrentar gigante, tu vai enfrentar deserto. Pero se tu põe a confiança nesse Deus, Deus vai contigo. Ele não vai se apartar de ti, Ele não vai te deixar, Ele vai seguir a ti. Aún com este povo lleno de incredulidade, Deus permaneceu 40 anos allí como na coluna de fogo, como la nuvem, guiando, fortalecendo. De la roca salia água para estar matando a sede dessas pessoas. E del céu descendia o maná para saciar a hambre. Sempre estuve com o povo de Deus. Sua presença não se apartou dele, porque Deus é aquele que vela por sua palavra para se cumpra. Então, não sei o problema que tu está passando, mas eu sei que o Deus de Josué, o Deus de Caleb, não cambiou e não desistiu de ti.